Olá! O Justiça em Questão de hoje traz reportagens que foram destaque em 2019, além de quadros e matérias inéditas. Já em clima de Natal, o Tribunal de Justiça Mineiro recebe o Papai Noel em Belo Horizonte. O evento fez a alegria da criançada. Comunicação falsa de crime. Saiba o que o Código Penal brasileiro prevê para casos de registro de mentira em ocorrências policiais. Indulto, graça e anistia. Conheça a diferença entre cada um desses institutos. Você já ouviu falar em stalking? Veja como a legislação brasileira pune esse tipo de assédio obsessivo e o que as vítimas podem fazer para se proteger nessa situação. O Justiça em Questão traz também decisões judiciais que foram destaque no Estado e explicações sobre termos do universo jurídico, para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu as portas do edifício sede localizado em Belo Horizonte para um evento muito especial, a chegada do Papai Noel. Os presentes foram doados pelos colaboradores do TJMG e fizeram a alegria de muitas crianças. O Natal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já chegou. A iniciativa, que traz alegria a milhares de crianças aqui no estado, é uma parceria com os Correios, que criaram a tradicional campanha há 3 décadas. No TJMG, são 11 anos de estrada. São 125 mil cartas adotadas em Minas, né, que corresponde a mais ou menos 20% do total do país, que mostra que o mineiro é muito solidário, que está sempre buscando ajudar o próximo e contribuir para que a sociedade seja mais afetiva, mais próxima. A árvore de Natal já está aqui, está montada. Agora olha só a quantidade de presentes, todos arrecadados pelos magistrados, funcionários e servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É muita coisa. Uma pessoa vai sentar aqui, a gente mostra daqui a pouco. Agora, quem está na expectativa mesmo é essa criançada toda, todas elas em situação de vulnerabilidade social. E esse é um momento muito importante, que as crianças esperam sempre o Papai Noel. E como na instituição nós temos um evento, mas aqui é uma coisa excepcional para eles. Eles acham que o Papai Noel é verdadeiro, que ele vai chegar lá. E será que a criançada está na expectativa? Qual o seu nome? Lucas. O que você está esperando aqui, Lucas? Controle remoto de carro. Mas quem vai te entregar esse presente? O Papai Noel. Você tá ansioso, tá nervoso? Não. Não tá nervoso. Mas é muito Me fala o seu nome, então. Luiz Augusto. Luiz Augusto. O que você tá esperando aqui, Luiz Augusto? O Papai Noel me dá o presente. Que presente que você pediu na cartinha? Um carro que eu dou um carro que eu dou 2 carros, um carro que eu dou um carro e uma pista de corrida. Você gosta de carrinho, então? Você gosta de brincar de carrinho? Isso é corrida. Calma que o Papai Noel já vai chegar, mas antes, uma apresentação emocionante do coral da APAC de Nova Lima. Aleluia, aleluia, aleluia. A criançada não ficou de fora e também cantou. E a apresentação de balé. Agora sim, o bom velhinho chegou, hora mais aguardada pela garotada. Olha só a euforia delas. Quando nós recebemos essas crianças cheias de sonhos, de esperanças, em busca de uma mão solidária, por que não, neste momento, mostrarmos a elas que a solidariedade faz a vida se mover em direção a um futuro melhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. São crianças da Creches Nutris que nós colaboramos para a manutenção, do TJ Abriga, enfim, são crianças que elas necessitam desse abraço amigo, elas necessitam dessa presença nossa. E o tribunal, na medida do possível, tem cumprido o seu papel. E hoje, com a chegada do Papai Noel, é um momento de muita alegria para essas crianças. Tá feliz que o Papai Noel chegou? Por quê? Porque é aniversário de Jesus Natal.
É isso mesmo, Mariana. É o aniversário de Jesus, sim, mas quem vai ganhar presente é você e outros quase 135 mil meninos e meninas que mandaram cartinhas para o Papai Noel. O TJMG deu a sua contribuição para a festa. Certas palavras e termos empregados no universo jurídico são complicados de compreender, não é mesmo? Por exemplo, você já ouviu falar em cambismo? Ficou na dúvida? Então é hora de pedir uma ajudinha para o nosso dicionário jurídico. Não sei. Não sei. Cambismo? Não tenho nem ideia do que seja. Tem a ver com futebol? Cambismo é pessoal que vende ingresso para os outros. Cambismo trata-se de crime tipificado pelo Estatuto do Torcedor. Caracteriza-se pela venda de ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete. A pena é reclusão de 1 a 2 anos e multa. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre a falsa comunicação de crime. Quem procura as autoridades para reportar um crime que nunca aconteceu pode ser processado e até mesmo preso. E mais, o quadro Seu Direito responde a mais uma dúvida dos nossos telespectadores. Fique com a gente. Comunicar a uma autoridade um fato criminoso que não existiu é crime. E quem faz a falsa comunicação pode até ser preso. Entenda na reportagem. É fato ou fake? Nos últimos anos, tem sido comum essa dúvida em relação a muitas notícias. Mas a polícia já está habituada a fazer esse questionamento quando recebe a denúncia de um crime. Na base móvel de segurança comunitária da Praça 7, em Belo Horizonte, o alerta é bem visível. Nós sempre fazemos o alerta antes da pessoa começar a fazer o boletim de ocorrência. Quando você provoca a ação de alguma autoridade policial através de uma comunicação falsa de um crime ou uma contravenção, isso sim é um crime. Esse crime está previsto no artigo 340 do Código Penal, cuja pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A comunicação falsa de crime demanda os serviços de vários órgãos do sistema de justiça. Além disso, provoca o uso desnecessário do efetivo policial, o desequilíbrio do planejamento operacional de combate ao crime e, consequentemente, o desperdício de verba pública. Porque aquele famoso trote, ou então uma falsa comunicação de crime feita pessoalmente, que é a mesma coisa, no sentido estrito da situação, nós temos o quê? Prejuízos econômicos, nós temos prejuízo de tempo, prejuízo social, que a gente poderia, por exemplo, estar alocando aquela viatura que está à disposição daquela falsa comunicação de crime numa operação ou então num ponto de visibilidade estratégico. Então, é muito importante a população conscientizar. Os casos envolvendo comunicação falsa de crime são trazidos aqui ao Juizado Especial Criminal. Caso a pessoa não tenha antecedentes criminais, ela pode ser beneficiada com uma transação penal, ou seja, pode pagar uma multa ou prestar serviços à comunidade. No entanto, esse benefício só é concedido uma vez a cada 5 anos, desde que a pessoa não tenha outra condenação. Os casos são os mais diversos, desde falso sequestro até furto de documentos e automóveis. O magistrado observa um crescimento nesse tipo de demanda. Chega por dia de 3 a 4 situações TCOs envolvendo a falsa comunicação de crime. É um crime que está vindo com muita frequência. E é por causa desse aparelhinho aqui que muita gente tem dado uma de Pinóquio. A maioria das comunicações falsas de crime tem como pivô o celular. O caso clássico que chega aqui no Juizado Especial das situações de pessoas que às vezes perdem o seu celular ou ele é extraviado de alguma forma e essas pessoas vão até a delegacia de polícia e dão uma falsa queixa de um crime, de um furto ou de um roubo, com o intuito de obter o pagamento daquele seguro, daquele aparelho celular. A experiência que a gente tem aqui no juizado é o seguinte, que a gente recebe esses procedimentos por falso crime, os policiais, nas próprias delegacias, eles já desconfiam dessa situação, que isso está sendo uma prática muito comum, muito corriqueira,
e passam a investigar. E entrevistam a própria pessoa que fez aquela reclamação, ou às vezes alguma testemunha, ou às vezes apenas as telas do olho vivo, as câmeras do olho vivo com as filmagens, e chegam à conclusão de que aquela pessoa mentiu. Normalmente, quem faz a comunicação falsa de crime em relação aos celulares tem o intuito de obter vantagem financeira. Para ter acesso ao prêmio do seguro, né, obtendo outro celular ou então um preço respectivo daquele celular. Isso faz com que a seguradora seja lesionada, ela tenha que pagar esse prêmio à suposta vítima, a pseudo-vítima, num caso que não configura o pagamento do prêmio, né? Isso aí é mais um prejuízo. E de um modo social, a gente tem o quê? A elevação do custo do seguro. Por quê? Quanto mais denúncias, quanto mais acionamento do seguro, mais elevado fica esse seguro. Então é um prejuízo também social. Denunciar um fato criminoso é um direito e também um dever do cidadão. Para quem precisa e quer contribuir de forma honesta, há vários canais para fazer denúncias. Pode ser feito via 190, né? Via 181, que é o disque denúncia, que é feito totalmente de forma anônima. E também pode ser feito verbalmente, pode ser feito de forma presencial nas companhias de polícia, nos batalhões. E aqui em Belo Horizonte a gente pode fazer também por meio das bases de segurança comunitária, igual essa aqui que a gente tem na Praça Sede. Na página da Polícia Militar de Minas Gerais, é possível registrar uma ocorrência online e também encontrar o endereço de todas as bases móveis comunitárias, às quais o cidadão pode comparecer pessoalmente. Chegou a hora de responder mais uma dúvida dos telespectadores do Justiça em Questão. Dessa vez vamos responder a Geni Almeida e Daniele Rodrigues, que enviaram a mesma pergunta. Quais são as regras de segurança para viajar com animais de estimação? Convidamos a advogada Maria Antônia Oliveira Cândido, que é membro da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB de Minas Gerais, para responder essa questão. Geni e Daniele, muito obrigada pela pergunta interessada aqui. Para viajar de animalzinho, de avião ou de ônibus com o seu pet, são necessárias algumas providências. Primeiramente, a documentação. Documentação se refere a um atestado de saúde emitido por um veterinário, a cadernetinha de vacinação antirrábica atualizada, obviamente, né? E um documento que é a guia de transporte animal, e esse documento ele é emitido pelo Ministério da Agricultura, mas alguns veterinários já são credenciados com esse departamento do Ministério de Agricultura e podem fornecer isso. Eles devem ser transportados naquela caixa transporte, que deve estar bem lacrada, bem fechada, né, com tapetinho higiênico. Se ele for na parte de baixo do avião, aí vai depender muito do tamanho do animal e da raça, etc. Cada companhia de aviação tem normas específicas, algumas nem aceitam o transporte de animal. Se não me engano, a Gol, não sei. Isso é tudo muito variável. Eu já viajei com viagem internacional, inclusive, com aviãozinho no colo lá da passageira. Então, tem algumas são mais maleáveis, outras não. Mas o importante são essas documentações aí e que a caixa seja adequada, que ela tenha um tapete higiênico, se for embaixo, um recipiente para ela, para água, né? E que ela esteja bem travada e que o animal que ele possa ter um certo movimento dentro dessa caixa. Isso também é importante. Essas regras são quase as mesmas regras para a condução do animal em ônibus intermunicipais e interestaduais. Também, mais uma vez, eu repito, isso depende também da empresa que você vai utilizar. Tamanho da caixa, tamanho do animal, tudo isso são regras muito específicas que variam de caso a caso. Aí você tem que se informar antes para não ser surpreendido. Aliás, eu queria acrescentar o seguinte, em alguns países, o peso de animal para entrada ali, você tem que não só saber daqui, se o seu voo é internacional, mas também do país que você vai, para ver quais são as regras específicas daquele país. Você quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. E você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Indulto, graça e anistia são formas de apagar a punição dada a um réu. Todos os três princípios estão previstos no artigo 107 do Código Penal.
A repórter Silvana Monteiro conversou com uma especialista sobre as particularidades que envolvem cada um desses institutos jurídicos. Estou com a advogada Amanda Mello, especialista em direito criminal, para esclarecer alguns detalhes sobre indulto, graça e anistia. Bem, doutora, qual é a previsão legal desses institutos? Esses institutos são formas de extinção da punibilidade e estão previstas no artigo 107, inciso 2 do Código Penal. O que é o indulto? O indulto é uma forma de perdão que extingue a punibilidade concedida através de decreto presidencial pelo presidente da República, que tem como objetivo dar àqueles que estão cumprindo a pena privativa de liberdade um perdão, ou seja, ao final do ano, o presidente da República ele concede, né, um indulto e é observado, por exemplo, o bom comportamento carcerário, bem como o atingimento assim, do lapso temporal do cumprimento daquela pena. O indulto de Natal e aquelas saídas temporárias que a gente observa aí, Dia dos Pais, Dia das Mães, são a mesma coisa ou não? Bom, o indulto de Natal ele é chamado dessa forma porque justamente ele é concedido pelo presidente da República, geralmente ao final do ano. As saídas temporárias ela é um benefício previsto na Lei de Execução Penal. Por exemplo, aquele apenado que está ali no regime semiaberto, ele tem direito de ter essas saídas temporárias no Natal, Dia das Mães, enfim, né, de acordo com o cumprimento da pena dele. E após essa saída temporária, ele volta a cumprir a pena. É diferente, por exemplo, do indulto, que é um perdão, extingue a punibilidade. Ele não volta mais a ser reinserido no sistema. E a graça? A graça, ela também é uma forma de extinção da punibilidade, é uma forma de perdão, e ela pode ser dada tanto a um indivíduo ou a mais indivíduos, a mais condenados. E ela pode ser dada por diversos fatores, por exemplo, por um fator humanitário, pode ser concedido a graça, desde que sejam respeitados a individualização daquele condenado. Certo. E a anistia? Pois bem, a anistia também é uma forma de extinção da punibilidade e ela se dá, por exemplo, em decorrência à prática do crime, ou seja, não é em relação o apenado, ao acusado, ao acautelado, mas sim ao fato. A anistia, é importante ficar claro também, que ela pode ser dada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, quando é dado este benefício, ela atinge a todas as pessoas que estão envolvidas naquele crime, naquele fato, né? E também pode extinguir essas determinadas pessoas, desde que sejam observados critérios individuais de cada um. Após o intervalo, Justiça em Questão fala sobre perseguição obsessiva, conhecida como stalking. A prática não é considerada crime, mas a Justiça pode auxiliar as vítimas. Voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão? Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Um cliente da construtora Tenda vai receber R$10 mil por danos morais e reembolso do valor gasto com aluguel. A construtora atrasou a entrega do apartamento que ele comprou em construção, localizado em um condomínio na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O contrato de compra e venda foi firmado em março de 2008 e o imóvel seria entregue em janeiro de 2010. Na data prevista, o apartamento não estava pronto e o cliente teve que alugar outro imóvel para morar durante 5 anos. A construtora se recusou a pagar pelos danos morais. Para a Justiça, o atraso excessivo da entrega causou incertezas e angústias ao comprador que justificam a indenização. Uma policial militar que foi agredida pelo namorado vai receber R$30 mil de reparação por danos morais. O autor da agressão, um médico oncologista, também cumpriu 4 meses de prisão domiciliar. A mulher contou que o então namorado a agrediu dentro do carro após ela pegar o celular dele para conferir uma mensagem. Depois de vários golpes, o rapaz jogou a vítima para fora do carro de madrugada numa rodovia no sul de Minas Gerais. A vítima também acusou o primo do ex-namorado, que presenciou tudo, mas não prestou socorro. A Justiça determinou que a mulher receba do agressor, além dos danos morais, os gastos com remédios
e consultas. O primo do rapaz foi inocentado da acusação de omissão de socorro. Em Belo Horizonte, um pedreiro vai receber indenização de R$ 7.000 da Telefônica Brasil Vivo. A empresa inseriu o nome dele de forma indevida no cadastro de proteção ao crédito. O profissional disse que não estabeleceu qualquer relação de consumo com a empresa. A operadora de telefonia, por sua vez, não conseguiu demonstrar que ele fosse cliente ou que estivesse inadimplente. A empresa recorreu da decisão de primeira instância, alegando que o consumidor contratou serviços, mas não pagou. Mas a justiça entendeu que a negativação foi indevida. Também conhecido como perseguição obsessiva, o stalking é uma forma de violência na qual a vítima tem a sua privacidade e intimidade violadas. Apesar de a legislação brasileira não reconhecer a prática como criminosa, as vítimas podem recorrer à justiça para assegurar que seus direitos e a sua integridade sejam preservados. Em tempos de redes sociais, quem nunca deu aquela espiadinha no perfil de outra pessoa? Qualquer um já fez isso, né? Quem nunca procurou saber no perfil na rede social de outra pessoa, não tem rede social, basicamente. A gente sempre descobre através de rede social várias coisas. Quando se trata de bofe, então, a gente descobre certamente. Basiquinha assim, não vou mentir falando que não. Básica sim, mas aquela stalk pesado não. Hoje a rede social ela faz parte da nossa vida, faz parte da forma como a gente se inclui socialmente, né? Quando uma entrevista de emprego, você usa o LinkedIn, você usa as suas redes sociais para estabelecer laços sociais, para estabelecer relacionamentos, né? Então seguir uma pessoa, você ser seguido, é algo que faz parte da nossa cultura. Então a partir desse momento começa a fazer sentido a gente pensar aquilo que o seguir está dentro da normalidade e aquilo que no seguir extrapola uma normalidade vai passar para um adoecimento e vai passar para algo que seja de fato invasivo. O stalking vai muito além de checar o perfil de outra pessoa. O termo, já bem incorporado ao vocabulário brasileiro, tem origem inglesa, significa perseguir. Essa perseguição pode ser virtual, o chamado cyberstalking. Nesses casos, o advogado aconselha a não dar aquilo que o perseguidor quer. Atenção! Eu não acho que a resposta ao stalkeador é uma boa estratégia. Eu acho que muitas vezes o stalkeador ele não revela sequer a sua identidade. Então é necessário primeiro que a gente consiga buscar elementos de prova para poder fazer a identificação inequívoca do agente, do stalkeador. E muitas vezes numa primeira mensagem, na segunda, na terceira, quarta, talvez a gente não consiga isso. Então quanto mais o sujeito agride, mais chance a gente tem de repente, conseguir a identificação inequívoca do mesmo. O cyberstalking se baseia em ações como o excesso de telefonemas e de mensagens, mas pode sair do ambiente virtual para o real. Esperar pela pessoa nos lugares onde ela passa, enviar presentes indesejados ou visitar o trabalho da vítima são condutas típicas de um stalker e chegam a provocar medo, como aconteceu com esta mulher que resolveu documentar a perseguição sofrida e postar nas redes sociais. Como você entrou? Sai da minha casa. Sai da minha casa! O comportamento do stalker pode aparentar um distúrbio, mas não é reconhecido como doença. Para a psicologia não existe uma patologia que se chama stalking. Né? Stalking é um fenômeno, é um comportamento e por trás disso e junto com outros tantos elementos é possível que você delimite o que de fato levaria essa pessoa a esse ato de perseguição. A recomendação para vítimas de stalkers é guardar provas. O que ela tem que fazer, primeiro se resguardar documentando aquilo, printando o que dá para printar, guardando as conversas ou as ofensas e depois ela pode procurar um advogado e através desse advogado entrar na justiça e requerer medidas protetivas, por exemplo. Ou até, se quiser fazer uma coisa mais formal e mais completa, ela pode apresentar uma notícia-crime e um inquérito será levado à frente com base nessas informações da vítima. Foi assim que a Carolina conseguiu uma medida protetiva contra o ex que a perseguia. Hoje é dia 18 de abril de 2018 e hoje eu recebi a minha medida protetiva. Está aqui na minha mão. Este é um fenômeno mundial. A Inglaterra tipificou o crime em 1997. Portugal fez o mesmo recentemente. Nos Estados Unidos, a conduta foi tipificada na década de 90.
O estado da Califórnia foi o primeiro a incluir o stalking em seu código penal, depois que uma atriz foi morta por um fã obcecado. E a indústria cinematográfica aborda esse assunto faz tempo. Nos anos 80, o filme Atração Fatal contava a história de uma executiva que decidia fazer parte da vida de um homem a qualquer custo. E ainda hoje, o stalking continua em pauta. Mas, no Brasil, essa prática ainda não foi criminalizada. O stalking não é considerado crime, trata-se de uma contravenção penal. O stalking se enquadraria no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que justamente é redigido com a seguinte forma: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa. Outros atos, a não ser os da rede social, outros atos que já se constituem crime são crimes. Por exemplo, ameaça. Ameaça é um crime. Então já tem a pena de ameaça, que é de 3 meses a 1 ano, que já é previsão legal para ela. Via de fato, entrou numa via de fato, também já é crime. Para o advogado, a Lei de Contravenções Penais é útil, mas ainda é possível construir um cenário ainda melhor. Ela ajuda em vários casos. Essa prática não se torna impune. E muitas vezes o stalker age pensando que ele vai ter total anonimato e impunidade, o que nem sempre é verdade. Mas pode ampliar a pena em relação a esse crime, que deixa marcas realmente muito perigosas, com muitos danos na cabeça das pessoas que são vítimas. O Justiça em Questão também está na internet. Os conteúdos desta e de outras edições do programa podem ser acessados no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.